Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Estamos novamente dando continuidade então, à programação da Marcha pela Ciência em Defesa da Vida, organizada pela Associação Brasileira de Ciência, a SBPC, e por uma série de outras entidades científicas. Nós organizamos a nossa live em nome da Compós, da ABCiber e da SBPJ. Então, agradeço a todos que estão nos acompanhando e nós trataremos nessa tarde... Espera aí, deixa eu apagar aqui. Nós trataremos agora à tarde de um tema de pesquisa sobre como trabalham os comunicadores em tempos de pandemia. Na parte da manhã, nossos colegas da USP e da Fiocruz trataram da temática do fake news e da desinformação com relação à saúde. Foi um debate muito interessante e que nos abriu uma série de questões, não é, sobre como as pessoas acreditam, como elas se envolvem, então, com a fake news. E foi uma oportunidade interessante para discutirmos também o conceito de comunicação, não é? O Igor Sacramento, esse cientista fantástico da Fiocruz, explicou para a gente que comunicação não é transmissão, não é fluxo, não é como um processo viral, não é? Comunicação é interação humana, é troca, é mediação. E para explicar melhor esses aspectos, a nossa live da tarde tratou da formação do herói, a ideia do como é que se forma o imaginário, não é? E como se utiliza também desse imaginário popular, desse imaginário social, para a formação de produtos dos meios de comunicação, não é? Então, a partir então, de uma corrente de experiências sociais, científicas e também da história social da nossa sociedade, é que os meios de comunicação trabalham e alguns, não é, como mostraram os nossos colegas na parte da manhã, alguns interessados em desinformar politicamente para em defesa de poder e dinheiro, também usam esse imaginário para a desinformação. Agora, nós vamos, então, tratar dessa figura que muito pertence ao imaginário popular de um herói, daquele herói da informação, daquele herói trabalhador da comunicação, que produz um produto fundamental para a sociedade, que é informar, levar a informação para que haja, então, uma tomada de posição mais consciente, mais ilustrada, vamos dizer assim, mais racional dos seus processos cotidianos. Não é? Então, quem é esse profissional? Mas será que ele é, de fato, esse herói que está no nosso imaginário? Ou ele é uma pessoa que sofre também com todas as circunstâncias das condições próprias do seu trabalho? Então, foi pensando nisso que nós, do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, que organizamos agora essa live para vocês, eu sou Roseli Fígaro, coordenadora desse centro, né? Pensando nessa situação do trabalhador da comunicação, organizamos uma pesquisa para pensar como trabalham os comunicadores em tempo de pandemia da Covid-19. O nosso Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho tem mais de 10 anos de história e uma trajetória de pesquisas sobre como trabalham os profissionais de comunicação e qual a relevância da comunicação para a sociedade contemporânea. Eu estou aqui com 4 pesquisadores do nosso centro, não é? A professora Nayana Rodrigues, da Universidade Federal do Ceará, que é doutoranda da Universidade de São Paulo, no PPG-Com da USP. Estou aqui com a professora Janaína Visibelli Barros, que é doutora em Ciências da Comunicação e trabalha na Universidade do Estado de Minas Gerais. Estou aqui também com o professor, quase doutor,
não é? Faltam alguns dias para o professor João Augusto Moliani, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e também com a doutoranda Ana Flávia Marques, que é uma especialista em mídia alternativa e em mídias digitais. Então, vamos com esse time conversar sobre os resultados parciais ainda dessa pesquisa que teve a duração do dia 5 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020. Então, nós trazemos em primeira mão para vocês alguns comentários sobre os resultados dessa pesquisa, tá certo? Então, eu conto com a participação de vocês também, que podem mandar suas perguntas para a nossa página e nós vamos, com certeza, ao longo dessa conversa, responder a todos. Então, eu agradeço, então, desde já a presença de vocês e também quero aproveitar a oportunidade para agradecer todas as entidades que nos ajudaram a divulgar a pesquisa, a postar em seus sites o link do formulário dessa pesquisa. Então, são basicamente alguns sindicatos de jornalistas, de trabalhadores do jornalismo, de São Paulo, do Ceará, de Brasília, do Paraná, de Minas Gerais, né? Associação de jornalismo Abrage, me falta agora a palavra, a Abrage, eu quero agradecer muito aos colegas da Abrage, e também a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, além da Abracom, né, que é a Associação Brasileira de Trabalhadores das assessorias de comunicação. E também as prefeituras, os trabalhadores que trabalham na área de comunicação, na Prefeitura de São Paulo e de Guarulhos. Então, essas entidades, e me desculpem se eu esqueço de citar alguma outra, nos ajudaram a disseminar esse link, esse formulário. Então, sem mais delongas, eu passo, então, a palavra ao professor João Augusto Moliani, que vai trazer inicialmente um apanhado geral do perfil desses trabalhadores da comunicação. Então, João, você não quer mostrar para a gente como é esse perfil desses nossos respondentes? Sim, bom, primeiro, boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo nesse momento. Eu vou fazer uma introdução dos dados que a gente começou a apresentar. Vou colocar o PowerPoint aqui. Se qualquer problema, vocês gritam para mim aí que eu conserto isso, tá? Então, vamos lá. Bom, deu certo? Está compartilhado aí? Sim. Tá. Então, primeiramente, né, nós complementando um pouco a fala da Roseli. Alô? Alô? Tudo certo, Guto? Tudo certo. Eu fiquei no mudo aqui, então me perdi. Tá? Complementando um pouco a fala da Roseli nessa nossa pesquisa, eu coloquei aqui a lista dos nossos colaboradores nessa investigação que estamos fazendo, né? Eu gostaria de completar agradecendo o Conherp, né, de São Paulo e do Paraná, que nos ajudaram também, e a Brapcorp, que é a Associação Brasileira dos Pesquisadores em Comunicação Organizacional e Relações Públicas. Tá? Eles distribuíram também os questionários para os seus associados. Bom, nós tivemos nessa nossa pesquisa um número significativo de respostas e, mais importante que isso, é o fato da gente ter essas respostas em quase todos os estados brasileiros, né? Se eu não me engano, faltou o Amapá e faltou o Maranhão, tá? Mas nos demais estados nós tivemos
sempre teve pelo menos um respondente, tivemos um de fora do Brasil, no Distrito Federal também. O maior volume de respostas a gente obteve onde o nosso centro de pesquisa tem uma presença física mais significativa, né? A história dele é em São Paulo, o maior volume de comunicadores do Brasil está em São Paulo, então é natural que São Paulo seja o estado que tenha mais respondentes. Guto, dá licença. Você pode mostrar para a gente no PPT? Você precisa ir movendo o PPT. Desculpa. Tá. Vocês estão vendo ele agora aí? O mouse? Ainda não. Então, deixa eu ver o que está acontecendo. Porque para mim aqui ele tava passando. Eu estou na tela dos estados. Agora pulou. Tá. Aqui deu? Deu. Mais um. Mais um, ótimo. Isso. Então, vou colocar ele em apresentação. Beleza. Ó, então, aqui nós temos os nossos respondentes. São Paulo, nessa coluna, é a coluna mais que teve maior número de respostas. Temos também Rio Grande do Sul e Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Sul, que é onde tem um dos nossos pesquisadores lá, também contribui com a gente lá na Unicinos, né? Minas Gerais, que a Janaína é de Minas Gerais, a Nayana do Ceará, eu sou do Paraná, então a gente vê que os estados onde a gente conseguiu ter uma presença física efetiva maior, assim, a gente teve um volume maior de respostas, né? Então, mas é uma pesquisa bastante abrangente e em termos de compreensão geográfica, tá, das respostas. Tá? Esses nossos respondentes, a primeira questão era para saber assim, qual é a idade deles, né, para poder saber quem que está respondendo isso. Nós tivemos respondentes de todas as faixas etárias, o maior volume é do pessoal, menor volume é a partir do pessoal dos 60 anos, e a gente percebe que até os 40 anos nós temos 60% dos entrevistados, né? Sim. Olha, é porque para mim estava aparecendo como apresentação. Não está aparecendo para vocês como apresentação? Então, deixa eu só fazer uma coisa diferente então aqui, porque eu baixei a apresentação no PowerPoint, de repente fazendo no PowerPoint fica melhor. Tá? Então só me dê um segundo. Bom, por enquanto que o Guto prepara, eu posso falar um pouco sobre a distribuição geográfica dos respondentes. Essa é uma pesquisa, então, que contou com um formulário disponível na internet e os respondentes é uma resposta, então, voluntária, tá certo? Então, tá aí de Deu? novo, ainda tá, mas eu acho que segue assim, Guto, tá grande, mas vamos em frente. Ainda está na primeira tela. Agora pulou para sexo, você tem que voltar na idade. Deu a idade aí? Deu. Então, e agora, ó, eu vou clicar aqui para entrar no modo de apresentação. Deu o modo de apresentação? Não. Então, o meu conhecimento vai até aí. Eu não... Então, seguimos. Vamos ver assim, ó. Tá. Vocês estão vendo o mouse mexendo isso aqui, porque eu fiz no PowerPoint para ver se ele melhorava essa forma de... Mas vamos em frente. Então tá. Ó. Bom, nós temos um público que nossos entrevistados são, em sua grande maioria, pessoas de meia idade, né?
entendeu? Entre 30 e 39 anos, tá? Nós temos 40% disso. Aí depois temos 20% no começo da carreira, digamos, até os 30 anos, e daí 20% também até os 50, que já se encaminham por um período de experiência muito mais longo, né? São, é o grande volume de respondentes dessa nossa pesquisa. Em termos de gênero, né, eu fiz a divisão basicamente selecionando masculino e feminino, né, que era o que a gente tinha condições de auferir nessa pesquisa. A grande maioria dos nossos respondentes são mulheres. Como as pesquisas na área de comunicação revelam, há uma presença significativa das mulheres, tanto em agências de comunicação, quanto na própria imprensa, nos bancos escolares das universidades, elas são maioria, e na nossa pesquisa isso se confirmou também, né? Em termos de estado civil dos nossos respondentes, a grande maioria é solteira, mas quando você junta os casados com as pessoas que vivem uma união estável, a gente tem um equilíbrio muito grande, né? É quase 50% solteiros e 50% que são ou casados ou vivem em união estável. Nós tivemos um viúvo apenas, e eu até brinquei com o pessoal do CPCT que eu ia deixar esse item do viúvo para poder comentar, que é para demonstrar que os comunicadores morrem cedo, né? Se eles morressem muito mais tarde, ia ter muito mais viúvos. Mas nós não temos um volume muito grande desses aí, talvez pelo estresse da profissão e tudo, como o pessoal vai falar aí para frente. Em termos de filhos, tá? A maioria não tem filhos, tá? Outras pesquisas na área revelaram isso também, tá? E nós temos mais de 50% sem filhos. Onde que esses respondentes nossos trabalham? Na transferência para a apresentação do Google, deu uma misturada nas cores aí, tá? Mas nós temos na primeira parte dessa tabela um volume significativo de pessoas, e eu agrupei elas, que são as que trabalham em organizações não midiáticas, tá? São quem presta serviço de publicidade, assessoria, né? Estão em outros serviços que não estão na mídia, tá? Aí nós temos um segundo volume de respondentes também significativo, que estão na mídia tradicional e na mídia alternativa, tá? E daí os que atuam em instituição de ensino. Mas o nosso grande volume mesmo são esses dois grupos, né, especificamente. Os que atuam em comunicação em áreas não midiáticas e o que atua na mídia, seja tradicional, seja alternativa, ou sindical, ou comunitária. Aí nós perguntamos para eles como que eles se sentem em relação ao ritmo de trabalho, que a ideia era a ideia na realidade, perceber o trabalho desses comunicadores, né? Tanto na publicidade, quanto nas assessorias, quanto na mídia, tá? E a grande maioria demonstrou que há um ritmo mais pesado, tá? Alguns consideram que o ritmo está um pouco mais pesado, e um terço considera que o ritmo está muito mais pesado, tá? Esses são os dados gerais. Depois a gente vai ver esses dados por categorias, né, que nós separamos, mas no geral você percebeu que a pandemia trouxe uma intensificação do trabalho, um ritmo de trabalho mais acelerado, a agregação de novas tarefas, uma vez que esse pessoal está trabalhando também a partir de casa, né, e com a sua estrutura doméstica junto e tal. Então, para 72% dos respondentes, houve sim um ritmo mais pesado
no trabalho cotidiano, né? Com relação à separação entre onde o sujeito atua e o ritmo de trabalho com essa pandemia, tá? O pessoal mais voltado para a área de comunicação mercadológica, de publicidade, tá? Foi o que teve o menor percentual de sentir que houve um aumento no ritmo, que o ritmo ficou muito mais pesado, tá? Mas mesmo assim deu 60% quase, né, dos respondentes que consideraram que a situação ficou um pouco mais complexa, tá? Mas é um dos menores percentuais, por exemplo, que acham que nada mudou, né? O interessante de observar isso é que é o disparado, o maior percentual na área de comunicação mercadológica, dizendo que as coisas ficaram mais tranquilas, né? Os outros ambientes de trabalho, as coisas ficaram mais pesadas, para a grande maioria, e o número de pessoas que consideraram que ficou um pouco ou muito mais tranquila é bem menor que o número dos publicitários, por exemplo, e o pessoal da área de marketing. Na assessoria de comunicação, que é o gráfico ali do lado, né, nós temos o maior percentual, junto com os professores, que nós vamos ver mais para frente, da intensificação do trabalho, né? 76%, veja, nós temos 3/4, né, dos trabalhadores considerando que houve um aumento no ritmo de trabalho, né? É uma demanda muito significativa isso, e serve para a gente pensar como que vai ser essa questão do trabalho pós pandemia, como é que essa intensificação vai ser ressignificada depois que a pandemia passar, né? Aí, na mídia, né? Tanto na mídia alternativa quanto na mídia tradicional. Só um segundo. Silêncio! Na mídia alternativa e na mídia tradicional, os dados são semelhantes, tá? Em termos de volume de trabalho, né? Ambos também bastante significativos, tá? E na mídia tradicional, um percentual maior considera que a situação ficou um pouco mais tranquila, tá? Quando se soma os dois, um pouco mais tranquilo ou muito mais tranquilo, a gente vê que também os números equivalem, né? Então, tanto na mídia tradicional quanto na mídia alternativa, né? Aí, dos trabalhadores que atuam em empresa privada, né, que era uma das categorias das nossas respostas. Também está em 3/4, quem considera que houve um aumento significativo de trabalho, e nas instituições de ensino, que são os professores e pesquisadores e tal, tá? Esse número equivale. Nós temos os professores também aí com essa a manutenção das pesquisas, mais as atividades domésticas, mais aulas à distância. Então, também a Covid trouxe para essas pessoas um ritmo maior de trabalho, né? Porque o sujeito está em casa e tem todo um acúmulo de atividades e o uso de equipamentos que torna a situação um pouco mais complexa. Então, dentro da área de comunicação, no geral, para todo mundo, seja publicitário, seja jornalista, atue na mídia tradicional, na mídia alternativa, seja professor, né, que atua de um modo distinto também, a gente percebe que houve aumento no ritmo de trabalho. Não importa onde o sujeito trabalha. Houve um aumento significativo de mais de 70%, a grande maioria ficou em torno de 3/4 dos trabalhadores, em todas as regiões do Brasil, tá? Não é uma coisa localizada. Se percebe que o fato de trabalhar a partir de casa, trabalhar numa pandemia, ter demandas extras, além do cotidiano, gerou mais trabalho, tá? Mais trabalho, intensificou o ritmo. Isso é uma constatação que não tem fronteiras, não tem perfil, não tem local de trabalho, né? Todo mundo sentiu isso em maior ou menor grau, né? No nosso caso. E esses sujeitos, tá, que
tiveram essa intensificação de trabalho, muito por conta de onde estão atuando, de ter que ficar em casa, de quarentena e tal. Então, nós questionamos a ele com relação aos instrumentos de trabalho. Porque quando você vai para um ambiente de trabalho, normalmente a organização para a qual você presta serviço, ela fornece isso. Tá? Exceto para profissionais freelancers, por exemplo, que normalmente têm o próprio equipamento. Mas, no geral, quem atua em uma organização tem os meios de trabalho fornecidos pela organização. E nós fomos saber se essas pessoas que estão trabalhando, nós acreditamos, né, ainda temos que confirmar isso a partir de casa, nesse nosso caso, né, como que essas pessoas receberam esses materiais, né? Quer dizer, quem que está fornecendo para elas esses equipamentos. Aí, o que nós constatamos? Que a grande maioria, né, ela trabalha com os meios próprios. Né? A grande, disparado, quem trabalha com os meios próprios. Quem não trabalha com os meios próprios, tá? Que é a nossa terceira coluna ali, faltou o número, eu peço desculpas aí por não ter colocado o número específico, né? Trabalha tanto com o meio próprio, tá? Seja o próprio computador, seja o celular, né? A estrutura doméstica e tal, quanto os meios da empresa, né? Temos que lembrar que tem as conexões, internet e tudo mais. Então, quem atua só com o meio da empresa foi um número 10%, se eu não me engano, um pouco mais de 10% de quem atua com os meios próprios. É um número muito pequeno mesmo, tá? Porque a empresa forneceu material para essas pessoas trabalharem durante a pandemia. A grande maioria atua com os seus recursos, os seus equipamentos. Quer dizer, se você não tiver recursos, você não consegue trabalhar, os seus próprios recursos, tá? E uma parte menor aí trabalha com os seus recursos e com os recursos da organização, seja acesso a banco de dados, etc. Tá? Aí, eu agora vou passar encerrei essa minha participação, vou passar para a Nayana, que vai fazer essa segunda fala, falar com a Roseli, desculpe, né, que vai fazer essa intermediação dos trabalhadores, e é para ver como que esses trabalhadores se sentem trabalhando nessas condições, porque a gente também buscou saber, assim, não só sobre a questão material, a questão do trabalho em si, o trabalho envolve o ser humano, né? Então, como é que esses trabalhadores, qual é o sentimento desses trabalhadores nesse momento de trabalho remoto, de pandemia, né? As inseguranças que eles têm, os medos. Então, eu volto agora para a Roseli, tá bom? Então, obrigado, Guto, pela sua exposição. Então, esses dados são relevantes, né? A grande maioria dos trabalhadores afirmam que tiveram uma intensificação do trabalho, aumento mesmo em horas extras, e em que condições trabalham, né? Com que equipamentos trabalham, com que infraestrutura trabalham. Então, além de comentarmos um pouco mais à frente esses aspectos, eu gostaria que a professora Nayana Rodrigues comentasse um pouco as declarações que esses trabalhadores fizeram para nós, no sentido de nos contar como eles estão se sentindo durante esse período de trabalho com a pandemia. Você podia explicar para nós, Nayana? Boa tarde. Boa tarde, gente. Posso sim, Roseli. Eu vou apresentar aqui um pouquinho uma breve análise, né, que eu consegui fazer a partir de uma resposta, apenas de uma resposta do nosso questionário, né, relativa a quais os medos desses comunicadores durante a pandemia, né, e é importante a gente frisar, antes de eu apresentar esses dados, que muito se fala que... Desculpa interromper, só um segundinho que eu já vou colocar aqui a tela. Tá? Tudo bem, Guto, tranquilo. Eu vou falando aqui, tu vai preparando aí a tela, tá? Não vai me prejudicar não, tranquilo. Então, eu acho que antes de a gente tratar, de apresentar esses dados, era importante frisar que muito se fala sobre a importância do trabalho dos comunicadores, né, de jornalistas, de
publicitários, de relações públicas, dos professores, muitos professores também responderam à nossa pesquisa, né, professores da área de comunicação, e publicamente se reconhece a importância do trabalho desses profissionais e se reconhece a importância principalmente desse processo, desse trabalho de difusão de informação durante a pandemia, né? Mas pouco às vezes se fala sobre em quais condições esse trabalho se dá, né? Sobre como esses profissionais trabalham, né? Eu acho que a nossa pesquisa ela vai exatamente lançar essa lupa sobre como esses profissionais trabalham, né? As condições materiais, o Guto aí já falou um pouco sobre a propriedade dos meios, né? Dos meios de trabalho, muitos dos meios de trabalho são próprios, então as empresas não disponibilizam muitos meios de trabalho, mas a gente também se interessou sobre o que eles sentem, né? Essas condições, as condições de trabalho, elas envolvem também essas condições emocionais, essas condições afetivas, né? E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho a partir de agora, né? Então, o trabalho desses comunicadores durante a pandemia, ele é acompanhado também por temores, por medos, por receios, né? Que vão incidir diretamente na rotina de trabalho, vão incidir como eles trabalham, né? Entre essas principais aflições que eu acho que vem tirando o sono não só dos comunicadores, né, que participaram da nossa pesquisa, mas de muitos de nós, né, é exatamente o contágio da doença, né, o contágio pelo coronavírus, foi a principal causa de medo desses comunicadores. Guto, agora se tu puder colocar o gráfico aí, me ajuda. Nós vamos aqui ver no gráfico, que o Guto vai já disponibilizar, cinco principais causas de temores, de receios, de medos desses profissionais, né, durante essa pandemia, né? Então, o contágio da doença, ele vai aparecer como esse principal medo, né? Diz, Guto. Nayana, eu estou com um problema aqui. Deixa eu tentar, então, compartilhar minha tela, tá? Porque ele pede uma autorização para mim aqui, que eu tenho que autorizar para compartilhar a tela, que não aconteceu antes e eu não sei como fazer isso. Eu vou tentar apresentar aqui, compartilhar eu mesma, tá bom? Nayana, eu vou tentar aqui, tá bom? Não, eu vou tentar, Roseli, já estou aqui fazendo, acho que vai dar certo. Vocês só me dizem se deu certo ou não, tá? Tá bom. Acho que vai dar. Vamos ver se vai aparecer, tá? Certo? Certo. Tá aparecendo, né? Certinho, posso continuar, né? Pode. Pronto, então a gente pode observar aqui com o gráfico que o principal medo, 323 comunicadores, né, responderam que o principal medo é exatamente esse contágio da doença, né? Esse número equivale na nossa amostra a 57% dos participantes da pesquisa, né? Então, eles temem ficar doentes, e aí é interessante destacar que eles não temem somente que eles próprios fiquem doentes, né? Até porque muitos desses profissionais, a exemplo de jornalistas, estão na linha de frente da cobertura da pandemia, né? Então, estão precisando estar nas ruas, né, para noticiar esse cotidiano da nossa vida em sociedade com essa pandemia, da nossa convivência com essa pandemia, né? Mas, além disso, esses comunicadores, eles também temem que os seus familiares fiquem doentes, né, contraiam a doença, que os seus amigos contraiam a doença, que os colegas de trabalho, alguns profissionais estão em casa, né, estão em trabalho remoto, em home office, enquanto outros colegas estão precisando estar nas redações, né, precisando estar nas empresas, nas agências de publicidade ou em outros locais em que seja necessária a presença desses profissionais, né? Então, eles temem por esses colegas que estão lá trabalhando na linha de frente, né? E é válido mencionar também que eles temem que outros sujeitos, né, principalmente sujeitos em condições sociais mais vulneráveis, que eles também sejam contagiados pela doença, que a doença os atinja e que isso agrave ainda mais a crise sanitária e a crise social que nós vivemos, né? Então, os comunicadores, eles têm essa preocupação não só de eles próprios ficarem doentes, né, mas de outras pessoas no seu entorno próximo e no entorno social, de que outras pessoas fiquem doentes e que isso tenha consequências graves, né, que aí é a terceira justificativa que nós temos
para o medo desses profissionais, que é exatamente o agravamento da crise sanitária e o agravamento da crise social, né? Vale ainda, tocando no ponto do contágio da doença, né, lembrar que é exatamente porque a nossa expectativa já era de encontrar, de que esse com medo de contágio da doença, ele aparecesse nessas respostas, né? Essas respostas foram todas, essa pergunta, ela era uma pergunta aberta, né? Então nós queríamos ouvir esses comunicadores, né? Queríamos saber o que eles estavam sentindo, que eles relatassem esses sentimentos, né? E nós tínhamos ali já uma desconfiança, uma expectativa de que eles iriam responder o contágio da doença, até porque exatamente todas as medidas que nós, em sentido individual, em sentido particular, e que os governantes, num sentido mais coletivo, vêm tomando, é exatamente para evitar esse contágio, né? E no mundo do trabalho, a adoção, por exemplo, do trabalho remoto, né, do teletrabalho, por muitos profissionais, né, de forma bem massiva, a gente vem observando agora, foi exatamente uma medida tomada para minimizar essa situação de contágio, para evitar as aglomerações nos locais de trabalho, que os trabalhadores se contagiassem com a doença, né? Então, esse medo, ele se sobressai em relação aos outros exatamente para esse contexto da pandemia. E ele vai se desdobrar em outros fatores, né, em outros medos aqui, como a gente pode observar no nosso gráfico. Nós temos o agravamento da crise sanitária e social e a própria morte, né? Mas antes de falar da morte, que seria esse temor, né, grave, eu quero só mencionar que, em relação ao agravamento da crise sanitária e social, os profissionais que apontaram esse temor, eles o relacionam diretamente com a ineficácia das políticas de enfrentamento da pandemia, né? Então, eles temem que as políticas adotadas em nível local ou nível regional, que elas não deem conta, né, do controle da pandemia e que isso se agrave a um ponto praticamente insuportável, a um ponto em que a situação de isolamento social, por exemplo, se prolongue por mais tempo do que o esperado, né, por exemplo. Um outro temor também que se relaciona com esse agravamento da crise sanitária e social, verbalizado por esses profissionais, foi exatamente o temor de que as ações do governo federal, né, elas não colaborem para melhorar as condições de vida das pessoas, principalmente das pessoas em situações mais vulneráveis, durante a pandemia, e que, na verdade, essas ações, elas terminem por piorar, né, a situação, digamos assim, por agudizar alguns fatores sociais já vividos nessa pandemia. Então, nesse critério do agravamento da crise sanitária e social, nós observamos esses relatos, né, relatos que versavam sobre esses temas, né. É importante a gente lembrar, por exemplo, que a nossa pesquisa, como a Roseli já mencionou no início da fala dela, ela aconteceu de 5 de abril a 30 de abril, né? E logo depois, logo nos primeiros dias, né, do mês de maio, a gente já viu o endurecimento das medidas de isolamento social em muitos estados, né, em muitos locais do Brasil. Aqui em Fortaleza foi um deles, né? A gente teve esse endurecimento dessas medidas, né? E é interessante perceber que esse medo desse agravamento dessa crise sanitária desses comunicadores, ele não era um medo infundado, né? Ele não era um medo sem fundamento social, sem um fundamento na realidade, né? Tanto é que nós observamos exatamente a adoção dessas medidas mais duras, né? Exatamente em decorrência desse quadro aí se agravando da pandemia, né? Ainda na esfera da saúde, né, o tema saúde ele foi bem dominante nesses medos, né, a gente tem a morte, né, a morte ela é essa entidade aí, dessa perda é interessante que a morte e logo em seguida essa perda da renda, né, elas estão relacionadas no sentido de que esses comunicadores, eles temem perdas, que eles sofram perdas materiais, como a do emprego e a perda da renda, e que eles sofram perdas, né, emocionais, e aí a maior perda emocional nesse caso é a morte de entes queridos, a morte de amigos, de familiares, de colegas de trabalho. Então muitos verbalizam que tem medo, e é interessante
porque muitos não dizem, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de que eu morra, de que eu fique doente, de que eu morra. Não. Geralmente eu tenho medo de que os meus familiares morram, eu tenho medo de contagiar, de ser um vetor da doença e que as pessoas para quem eu transmito a doença, de que elas morram. Então é interessante isso, esse sentimento aí de culpa, né, que às vezes a gente também está carregando em razão de toda a gravidade dessa situação. Então, a morte a morte de si próprio, né? A morte, temer morrer, está mais relacionada à morte dos entes queridos e também a mortes de muitas pessoas na sociedade. É interessante que muitos profissionais, muitos comunicadores sempre citam aspectos particulares, mas eles não perdem de vista os aspectos coletivos, né? As pessoas não estão, os comunicadores não estão olhando somente para a própria situação, somente para a sua bolha, né? Eles estão atentos às condições sociais, né? E esse medo da morte vai se relacionar, consequentemente, ao contágio da doença, vai se relacionar ao agravamento, né, da crise sanitária e social, vai se relacionar ao colapso do sistema de saúde, não apareceu aqui no gráfico, mas foi muito citado o colapso do sistema de saúde público e privado, né, os comunicadores também temem isso, talvez porque seja um dos temas também dominantes, né, tanto no noticiário quanto nas ações dos gestores em relação à contenção da pandemia, né. E uma outra dimensão aí que a gente vai observar, esse contágio da doença, agravamento da crise sanitária e morte, eles compõem uma das dimensões dos temores, dos medos desses comunicadores. Uma outra dimensão é o que eu venho chamando aqui dessa dimensão que versa sobre o trabalho e a sustentabilidade dos profissionais, né? São as perdas materiais. Então, esses comunicadores, eles temem, em 117 participantes, temem ficar desempregados, temem perder o seu próprio emprego, né? E outros, já apenas 53, apontam a perda da renda, né? Mas juntando essas duas categorias, né, nós temos aí uma dimensão que seria essa dimensão das perdas materiais, né? Dessas perdas relacionadas ao seu sustento e ao sustento da família, né? E o desemprego e a perda da renda, eles vão estar diretamente nos depoimentos, eles estão diretamente relacionados a uma crise econômica que para alguns vai se instaurar logo após o fim da pandemia e para outros já está instaurada, né? Foi interessante também perceber que alguns profissionais que responderam, que participaram da pesquisa, eles já perderam empregos, né? Já estavam desempregados e tinham recentemente perdido o emprego ainda já durante a pandemia, né? E o temor desses profissionais é exatamente que eles não consigam se recolocar no mundo do trabalho, temendo exatamente essa crise econômica que se anuncia nesse pós-pandemia, né? Nesse momento aí em que a gente tivesse o controle mínimo dessa pandemia, né? Um outro aspecto que eu ainda quero explicitar melhor em relação a esse gráfico é a perda da renda, né? Quando a gente fala de perda da renda, nós estamos falando tanto da redução do salário, né? Ou da perda total do salário, né? Dos trabalhadores, redução essa de salário que ela é legalmente válida, né, já que nós tivemos aí ações do governo federal que legitimam essa redução da renda dos trabalhadores, né, mas também ela trata também, foi citado também por esses participantes da pesquisa, que essa renda, ela também diz respeito à diminuição dos ganhos financeiros das empresas em que eles trabalham ou das empresas que eles possuem, né, então dentro do nosso espectro, da nossa amostra, nós temos profissionais que são empresários, né? Nós temos comunicadores que são empresários, e eles temem que eles tenham perdas financeiras muito grandes, ocasionadas pela perda de contratos de clientes, e que, em consequência disso, eles tenham que demitir colaboradores, né? Então, alguns verbalizaram isso, e mesmo os profissionais que são trabalhadores, né? Que temem não só temem perder a sua renda, porque a empresa em que trabalham vai diminuir o faturamento. Então, tem aí alguns efeitos em cadeia, né? Um movimento aí de dominó em que envolve esses comunicadores e acaba gerando esses medos, esses temores, né? Nessa nova imagem aqui, nós temos uma nuvem de palavras que eu fiz com a intenção de tentar dar uma dimensão de algumas das palavras que mais apareceram nessas respostas, né? Eu tive que fazer uma edição porque
foram 566 respostas, né, que nós tivemos, então eu tive que fazer aí uma seleção prévia, tentando encontrar categorias comuns, para a gente ter uma dimensão melhor dessa realidade. E eu queria chamar a atenção aqui, nós vamos ver, né, doença, crise, morte, colapso, né, a saúde, sistema, população, mas eu queria chamar a atenção para algo que não está, que está muito pequenininho aqui nessas palavras, que é adoecimento, né, de que todos esses temores, todas essas angústias, né, pensando nesse pós-pandemia, pensando, tendo que se cuidar, que está todo tempo atualizando esses processos higiênicos, né, com medo para evitar o contágio da doença, de que tudo isso coordenado, sem falar nas mudanças, nas adequações na rotina de trabalho, que a Janaína vai daqui a pouquinho já mencionar, de que tudo isso junto traz sofrimento para esses comunicadores, né? Então, apenas 12 profissionais da nossa amostra verbalizaram que eles temem adoecer emocionalmente e mentalmente. Mesmo sendo um número muito baixo, né, muito pequeno em relação à amostra total de participantes, mas eu fiz questão de trazer isso porque é algo relevante, né? E muitos talvez já estejam sofrendo, né, por conta desses medos, desses temores e das circunstâncias que estão vivendo, das condições em que estão trabalhando e vivendo, e até não se deem conta ou não tenham tido coragem de verbalizar isso, talvez, né? Mas todos esses fatores, eles podem colaborar para esse sofrimento, para esse adoecimento também, que não é só o adoecimento pela Covid, né? É o adoecimento também mental e emocional, né? Ocasionado por pelas angústias e também pelas projeções. Muitos participantes mencionaram que se preocupam com o futuro, se preocupam em como será após a pandemia, se preocupam com a crise política, com a crise econômica, né? Se a gente vai voltar logo a uma normalidade, e isso vai, a longo prazo, né, vai gerando um desgaste emocional, né? Além dessas questões que estão aqui postas, né, desses sentidos aqui de temores e de sentimentos que a gente tem nessa nuvem de palavras, eu queria citar ainda outros 2 fatores que apareceram, que não tiveram muitas recorrências, mas que o aparecimento já é um dado interessante, né? Alguns comunicadores, poucos comunicadores, mas alguns comunicadores, eles têm medo da desinformação, porque tem medo da propagação das fake news e que essa desinformação e propagação das fake news, que ela leve ao agravamento da crise sanitária e social, né? Então, eu achei interessante mencionar isso, até porque hoje, né, as atividades aqui da marcha, organizadas pela ABCiber, pela Compós pela SBPJ, a primeira mesa foi exatamente a primeira discussão, foi exatamente sobre desinformação, sobre fake news e saúde, né? Então, eles, no nosso escopo de pesquisa, há profissionais que temem a desinformação porque ela pode ter consequências graves, né? Principalmente para a pandemia, tá? E um outro fator que apareceu aqui, que eu acho importante mencionar, é que 2 profissionais têm medo de ser, e são 2 profissionais jornalistas, né, isso é bom especificar, têm medo de sofrer violência durante o trabalho, principalmente durante o trabalho, são profissionais que estão nas ruas, né, trabalhando nessa linha de frente da cobertura midiática, e eles têm medo de sofrer atos de violência. E é interessante porque, lembrando que a pesquisa encerrou no dia 30 de abril e que só no último domingo a gente teve essa profusão de notícias a respeito das agressões que uma equipe do jornal Estadão sofreu lá na cobertura de uma manifestação em Brasília, né? E isso aconteceu somente no último domingo, né? E esse questionário já estava fechado, mas esse temor de sofrer violência, ou seja, isso quer dizer que essa hostilidade dos jornalistas, ela já é sentida por alguns profissionais, né? Teve, inclusive, uma profissional que ela verbalizou que ela já é agredida cotidianamente, né, quando está trabalhando, ela já é agredida verbalmente, as pessoas já a agridem verbalmente, né? E agora o medo dela, além de se preocupar com o contágio da doença, ela tem que se preocupar também em não sofrer violência quando estiver trabalhando, né? Eu já vou agora me encaminhando, porque a gente ainda tem muita coisa para apresentar, eu vou me encaminhando aqui para uma finalização da minha fala, né? Um encerramento. Então, depois da leitura, eu acho que dessas 566 respostas, né, desses participantes,
a gente ainda vai analisar, trazer dados mais organizados, né, mais sistemáticos, interpretações maiores sobre isso, mas nesse momento me chamou a atenção também esse senso de coletividade, né, essa consciência social dos comunicadores, que não se preocupam que nos seus temores, eles não se preocupam apenas com a sua, com a vida, com as condições de vida e trabalho dos que estão ao seu redor, dos que estão no seu entorno, mas se preocupam também com aqueles que estão no entorno social, né? Então tem esse que eu estou chamando aqui desse senso de coletividade desses comunicadores, né? E esse senso é tão forte que eles se revoltam, eles temem que as pessoas que não obedecem ao isolamento social, que elas provoquem o agravamento da doença, né, o agravamento da pandemia. Então, eles falaram, muitas respostas mencionaram isso, que discordam desse descompromisso das pessoas, que as pessoas deveriam cumprir o isolamento social. Então, tem essa consciência aí desse coletivo de que cada um fazendo a sua parte vai colaborar para esse bem-estar, né, para um possível bem-estar aí a curto prazo de toda a sociedade, né. E aí, para encerrar de fato, só lembrando que esse senso de coletividade, né, essa ciência desse papel social que esses comunicadores têm durante a pandemia, né, de que apesar de estarem isolados em trabalho home office, eles denotam que eles não estão atomizados, né, eles estão, sim, presentes, né, dessas circunstâncias que estão nos rodeando e eles estão, sim, preocupados com os outros, têm uma empatia aí social, né, tem uma empatia com outros sujeitos, principalmente sujeitos que estão em condições sociais vulneráveis, né, e que esses sentimentos, né, eles denotam que a gente trabalha lá no CPCT, né, uma das premissas que a gente trabalha no CPCT, é de que, por meio do trabalho, de que o trabalho é essa ponte dialética entre o indivíduo e a sociedade, né, e que por meio desse trabalho, o indivíduo se conecta com o coletivo, e essa conexão coletiva é que promove, que é capaz de fazê-lo, por meio do trabalho, transformar a realidade, né. Transformação essa que sempre é em prol da sobrevivência da sociedade, da sobrevivência não só do sujeito, mas da sobrevivência do social, né? Mas, por enquanto, nós vamos falar de como é que esses sujeitos estão sobrevivendo, né, diariamente durante essa pandemia, né? Eu passo a palavra agora para a Roseli, esse eram mais ou menos algumas questões que eu queria trazer aqui para a gente refletir, né? E para a Janaína, que logo em seguida vai falar um pouquinho de como é que está sendo essa sobrevivência durante a pandemia, né? Como é que está sendo a rotina de sobrevivência desses profissionais trabalhando durante a pandemia, tá? É isso, gente. A gente pode continuar, vou seguir aqui na live e a gente pode debater um pouco daqui a pouquinho. Roseli, você precisa ligar seu microfone. Então, agradeço a Nayana pela sua interpretação dos dados desses comunicadores no que diz respeito aos sentimentos, né, nesse processo de trabalho feito na situação de pandemia. Então, eu queria apresentar uma questão que também foi trabalhada durante a nossa pesquisa, é que como essa situação de distanciamento social, de trabalho remoto ou híbrido, né, remoto e presencial, como isso tem sido vivido no cotidiano do profissional, como isso se apresenta para ele, os dilemas com relação ao volume de trabalho, às questões domésticas e tudo mais. Então, a professora Janaína Visibelli Barros, da UENG, vai, então, apresentar para a gente essa parte da pesquisa, também sempre ressaltando que são as primeiras interpretações dos dados que foram recentemente fechados. Então, Janaína, por favor, agradeço a sua participação. Obrigada, Roseli. Nayana, se você puder colocar para mim o slide, eu vou te agradecer, tá? Bem, a gente fez uma pergunta fundamental aí no questionário, inclusive foi uma pergunta que a gente manteve aberta, que dizia, né, que se interessava em saber o que mudou na rotina de trabalho desses profissionais, tá? Deixa eu... Nayana está resolvendo. Bem,
Um primeiro elemento que mudou significativamente foi que os profissionais estão agora trabalhando em home office. Então, isso foi um manifesto continuamente. Inclusive, alguns se detiveram a simplesmente resumir em isso. Trabalhar em home office. O trabalhar em home office, para muitos profissionais, significou uma mudança completa, tá? Porque isso solicitou deles uma nova gestão em termos da organização do trabalho, do ambiente de trabalho doméstico, né, do ambiente onde eles passaram a trabalhar, da rotina de trabalho, da maneira como eles agora administram os fluxos desse trabalho, da relação interpessoal com os colegas de trabalho. Então, né, assim como há aqueles que dizem que só home office significa aí, né? Há aqueles que dizem mudou totalmente. Então, ao dizer do home office, há aqueles também que diziam que já trabalhavam em casa 2 ou 3 vezes por semana, ainda assim ressaltam essa diferença em termos de agora estarem 100% home office. Importante dizer que nessa categoria também a gente observou há aqueles que dizem que nada mudou. Então, esses são aqueles profissionais que já trabalhavam em home office. Então, na sensação deles, não mudou nada. Mas mesmo esses profissionais que já trabalhavam home office, a gente observou que há esses em que não mudou nada e há aqueles que identificam o isolamento como algo que mudou na vida deles. Então, trabalhar de casa é algo que eles já faziam, mas agora eles não podem mesmo sair de casa. Então, isso é uma coisa que perturba esses profissionais. Tá? Na questão aí também do trabalhar home office, tem um elemento importante que é a questão da gestão do tempo. Esses profissionais reclamam que estão muito mais horas conectados e eles reclamam de ter que ficar mais tempo aí à disposição. Então, que receber os materiais online faz com que eles o tempo todo tenham que estar checando o e-mail, tenham que estar checando o WhatsApp, né? Eles vão reclamar do excesso de reuniões que passam a acontecer por videoconferência. Então, há aqueles em que a sensação do tempo de trabalho, ela se vê aumentada, porque eles passam mais tempo tendo que dar conta de controlar aquilo que eles recebem, e há aqueles que realmente se dizem em plantão 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, esse também é um elemento que a gente observou nas falas desses trabalhadores, tá? E aí a gente vê que uma citação que também foi, né, decorrente disso, é o aumento da jornada de trabalho, tá? E isso também foi manifesto em termos de aumento das horas extras que não vão ser remuneradas, tá? E aí, nesse sentido, o aumento da jornada de trabalho, né, há algumas questões para a gente entender o que isso significa efetivamente. Então, esse elemento que eu disse mesmo, né? Ele tem que ficar online o tempo todo. Especialmente assessor de imprensa, analista, eles manifestavam esse incômodo, né? Alguns que têm filhos em casa chegam a dizer: não gosto desse comportamento. É um comportamento adoecedor. Então, isso é um elemento que incomoda. Não está naturalizado, ele perturba. Tem mais informação para tratar. Então, a sensação... volta, por favor, Nayana. A sensação de que há mais informação para tratar significa... para eles também, ter que ter mais cuidado com o detalhamento das informações, tanto para pedir quanto para expor essas informações. Então, aumentar na verdade, assim, ter mais informações para tratar não é necessariamente a quantidade, mas é a maneira como se tem que dar com os detalhes dessa informação. Isso também vai gerar um aumento na sensação do volume de trabalho. Tá? Falta nesse tratamento da informação, muitos profissionais se queixam do acesso às informações remotamente, porque os dados estão na organização onde eles trabalham. Então, eles não têm acesso aos bancos de dados, não têm acesso a bancos de imagem, não têm acesso a bancos musicais, por exemplo, no caso de trabalhadores de rádio, que chegam a relatar que têm que buscar na internet músicas para fazer o programa que eles têm que colocar no ar. Então, assim, essas dificuldades do cotidiano que solicita recursos que ele não tem como lançar a mão estando em casa, tá? Bem, outra questão é que
não poder ir até as pessoas dificulta o acesso à informação, faz com que essa informação fique mais morosa. E na questão dos detalhes, do que se precisa buscar, pede, então, mais detalhamento do que se quer, como precisa ser enviado, às vezes não vem como foi solicitado, precisa mandar de volta. Então, isso transformou o trabalho num trabalho muito mais cansativo. Então, a gente percebe que a sensação de aumento do volume de trabalho se deu e automaticamente, na escala, aí, a percepção de que houve um aumento da jornada de trabalho. Tá? Nessa questão também do volume de trabalho, né, passando por esse outro item que a gente vê que se repete nas falas, há duas situações. Essa que é a questão de que, em razão do tratamento das informações, desse detalhamento, da morosidade, do cansaço para fazer um trabalho que se fazia muito mais ágil antes, e que a gente também vai ver que tem a ver com o próprio equipamento que esse trabalhador está usando, meu computador é lento, a minha internet é ruim, o acesso a dados eu não tenho, então tudo isso foi se tornando vai cansando, né? Tem esse elemento nessa sensação do aumento do volume de trabalho. Há casos, especialmente de analistas, assessores, como eu disse, em que eles também relataram que a falta de compreensão dos gestores do que é o trabalho em home office fez com que as demandas aumentassem. Num primeiro momento, elas aumentam mesmo para esses trabalhadores, porque são eles que transformam a informação para os públicos daquelas organizações, né? Então, é normal que eles recebam essa demanda, né? E são eles que fazem também a tradução de informações da própria organização, ou da própria pandemia, ou de cuidados que são necessários, ou de questões relativas ao próprio isolamento, né, que precisam ser repassadas, por exemplo, para o coletivo de trabalhadores. Mas também houve questões colocadas por esses trabalhadores de uma sensação de que os gestores criavam demandas numa tentativa de controlar esse trabalho remoto. Então, isso também aparece aí nas falas. E a gente vai ver que essa questão do controle de trabalho remoto, ela é muito significativa, inclusive algumas organizações, segundo os relatos, descobriram dispositivos para poder gerar essa gestão do trabalho remoto. Né? Há, inclusive, alguns trabalhadores que dizem que batem o ponto pelo celular. Então, maneiras aí de encontrar formas de controlar o trabalho, maneiras de gerenciar essas rotinas produtivas à distância, usando agora essas tecnologias e aplicativos. Isso também é uma coisa recorrente nas falas. Eles estão descobrindo, o que eu vou dar esse nome porque para eles é isso, novas tecnologias, então, novas formas de fazer uma reunião, mediada por tecnologia, novas formas de arquivar documentos a partir de algum outro banco de dados, né? Então, os profissionais, de maneira geral, também estão descobrindo essas tecnologias disponíveis para tentar gerenciar o trabalho no home office, tá? Bem, a questão aí também da questão da alteração dos conteúdos produzidos. Alguns trabalhadores mencionam que o trabalho que a organização onde eles trabalham, a atividade que a organização onde eles trabalham realiza, ela foi suspensa. Então, eventos foram cancelados, projetos foram suspensos, e isso fez com que esses trabalhadores tivessem que mudar o tipo de conteúdo que eles produzem. Tá? Organizações não governamentais, por exemplo, suspenderam as atividades, mas os trabalhadores precisam continuar produzindo conteúdos em nome dessas organizações, inclusive para prestar contas aos financiadores. Então, esse tipo de situação em que o trabalhador está tendo que se adaptar e, ao mesmo tempo, ele vai ali se debatendo, né, no próprio modo de fazer, porque ele tem que reinventar aquilo que ele fazia. E a questão, né, também que é muito, muito dita, é a questão da falta de recursos técnicos para a realização do trabalho. Aí, Nayana, por favor, passa para mim, que a gente vai ver no próximo slide. Bem, eles vão dizer aí, né, da questão, como eu disse, o computador que não atende aquilo que ele precisava administrar,
É um computador próprio, muitas vezes, não é um computador atualizado, falta softwares. Então, profissionais que lidam especialmente com criação de arte, eles dizem, não tenho como fazer isso de casa. Então, falta a ele um equipamento adequado para ele poder continuar o trabalho, né? Falta de acesso remoto ao banco de dados, eu já tinha mencionado. A questão também, isso é manifesto pelos entrevistados, o uso do próprio Drive para arquivar os documentos que são da organização, e alguns deles são pagos. Então, isso tem aumentado os custos para esses trabalhadores. A organização não oferta o Drive na nuvem, e para ele compartilhar com os colegas, ele acaba tendo que subir essas informações para tornar esse compartilhamento mais fácil. Então, isso também a gente percebeu nas falas, né? E o problema da conexão, que diz respeito a também o lugar de onde esse sujeito está no território da cidade. Há lugares em que a conexão, a própria oferta do serviço, ela é de menor qualidade, né? Então, isso também dificulta o trabalho desse sujeito em home office. Por favor, Nayana, os profissionais que têm filhos, aí a gente viu a experiência do João Augusto, né, que sozinho em casa com a esposa em home office, tem que administrar a gestão dos filhos, ao mesmo tempo que realiza uma live para cumprir com seu trabalho. É isso. A dificuldade manifesta por esses profissionais de como gerenciar o tempo de trabalho profissional, com o tempo do cuidado com os filhos, com o trabalho doméstico, né? A sensação de que aumentou muito o trabalho, o que gera uma sensação de cansaço contínuo. Então, e há aí nesse elemento, como eu já disse, a questão da própria administração do espaço doméstico, onde trabalhar em casa, dividir esse trabalho com filhos em atividades escolares. Então, tudo isso também aparece na fala desses trabalhadores como algo que passou a fazer parte das rotinas cotidianas para se trabalhar, tá? E no que diz respeito aos profissionais que atuam em notícias, eu separei esse quadro aqui, porque eu acho que há algumas questões bem particulares, né? Há situações dos trabalhadores que estão tendo que fazer rodízios nas redações. Não tem como todo mundo estar em home office. E isso gera uma redução dos quadros de trabalhadores. Então, gerou um maior acúmulo de função, um maior volume de trabalho também, né? E isso tornou, então, a rotina muito mais estressante. Eles também reclamam da quantidade de informações que têm que ser tratadas, como já havia sido dito antes, né? Mas nesse caso aqui, eles reclamam também que aumentou a necessidade de checar essas informações e a quantidade de dados que precisam o tempo todo ser atualizados. Então, isso é algo que aumentou na rotina, já existia, mas ela ficou muito mais intensa. A questão da mudança nas relações de comunicação com os profissionais em home office, então dificultou muito essa relação entre os trabalhadores, né? E um elemento também para esses trabalhadores que estão tendo que ir para a rua, voltam para a redação, né? Há falas aí dos trabalhadores de televisão, a dificuldade de manipular um material passando para outros colegas. Então, há vários protocolos de prevenção do contágio e que isso se tornou muito cansativo. Para tudo que se faz, tem que se limpar. Então, esse cuidado com a prevenção com a doença também é algo que passou a fazer parte do cotidiano e parece mais uma tarefa, né? A questão do isolamento social para os jornalistas, ela é muito sentida na dificuldade de realizar o próprio trabalho, já que o trabalho de jornalista é muito feito também a partir do ir para a rua, buscar a informação, estar com as fontes, estar no acontecimento, e o isolamento não permite isso mais. E aí a gente volta naquela questão do tratamento da informação. O que passou a ser realizado, né, houve aí, então, eles também manifestam mudanças no modo de fazer do jornalismo, passou a ser realizado por WhatsApp, por entrevistas por telefone, por videochamada,
por e-mail, a necessidade de aumentar a quantidade de equipamentos que se carrega para poder fazer uma entrevista quando se vai para a rua, né? Mas nas entrevistas, na lida com as fontes, mediado por tecnologia e por WhatsApp, telefone, videochamada, e-mail, há uma questão que é a de explicar para o entrevistado o que ele precisa fazer, como é que ele precisa me ajudar a fazer o meu trabalho. Então, isso também torna mais difícil esse trabalho, né? Mas aqui são algumas questões que já vêm fazendo parte do trabalho desse profissional, né? E que eu acho que, inclusive, a Ana Flávia Marques vai tratar disso melhor, né? Só para eu encerrar, houve uma única fala que eu achei muito significativa, até por ser única, de uma trabalhadora que reclamou que a conta doméstica aumentou. Mas como a Nayane bem lembrou, os nossos entrevistados, eles responderam questionário de 5 a 30 de abril, e as contas domésticas estão chegando agora. Então, esse custo do trabalhar em casa, ele não foi manifesto nas nossas entrevistas, a não ser por essa única trabalhadora. Mas é possível que se a gente aumentasse aí, né, ou estivesse realizando essa pesquisa agora, esse tipo de manifestação surgisse, né? E aí eu finalizo, agradeço a Roseli e passo para a Ana Flávia Marques. Então, Janaína, eu agradeço essa sua síntese analítica sobre as respostas dos participantes da pesquisa e coloco, então, a questão para Ana Flávia Marques. Ana, você podia analisar, trazer para nós os resultados da sua análise sobre a virtualização das rotinas produtivas desses comunicadores? Boa tarde. Olá, gente, posso sim. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que continua aqui com a gente nesse dia muito especial de luta da ciência, pela ciência. Então, quem tem rede social, também pedir para interagir e marcar a marcha virtual da ciência é muito importante, principalmente o nosso campo, né, que a gente vê que está a todo momento tentando ser rebaixado, né? Então, as instâncias maiores, né, o governo tenta rebaixar o nosso campo, então é muito importante. E é muito importante também fazer esse debate aqui sobre o trabalho. Como a Jana falou, a gente conseguiu identificar mudanças na forma de trabalho, e eu vou trazer para vocês aqui, já para começar a minha apresentação, algumas aspas de pessoas que deixaram o seu depoimento. Então, a primeira é, quando a gente perguntou o que mudou na sua rotina de trabalho, uma aqui que é muito telegráfica, fala assim: trabalhar em casa é igual mais produção e novos métodos. Esse aqui é um trabalhador da mídia tradicional. Um outro, de trabalhador de agência de comunicação, fala o seguinte: apesar da exigência para registro de ponto por e-mail, é difícil calcular com exatidão a minha jornada, mas passo das 48 horas semanais. E tem uma outra ainda, que eu selecionei aqui para vocês, que ele fala o seguinte: home office intensificado, sem atividade externa, cancelamento de eventos, redução da equipe, renegociação abaixo da média de todos os contratos, cancelamento de contratos, possibilidade de ampliação das redes sociais e outras alternativas digitais. Esse é um trabalhador também de assessoria de imprensa da área pública. Então, como a gente pode ver, essa intensidade, né, essas mudanças são exemplificadas, e a palavra intensidade é muito relacionada a esse trabalho home office. E a gente vai entender, buscar a pesquisa, embora seja o relatório preliminar, ela dá algumas pistas para a gente. E, inclusive, a pista de que a intensidade do trabalho também adoece. A falta dos limites, né, entre o tempo de vida e tempo de trabalho, que a gente vai falar aqui, também adoece. Tem vários relatos na nossa pesquisa que relaciona a intensidade do trabalho com muito estresse. Então, a Nayana trouxe essa questão do adoecimento, né, e
do sentimento em relação à saúde, não só a saúde e o Covid, mas a saúde desse trabalhador, né, que passa a ser o agente, né, e reagente de uma série de sistemas de informação, de ter que sustentar a sociedade nesse momento crítico de pandemia. É muito importante a gente ficar atento também a essas pistas do quanto o trabalho intenso também representa adoecimento. Eu não sei se a Nayana vai continuar a passar aqui os slides, ou se eu mesmo passo, estou com medo de sair igual o outro. Não, eu passo. Eu passo, Nayana, obrigada. Então, o que a gente identificou é esse processo da virtualização do trabalho, né, que a gente, principalmente o CPCT e outros pesquisadores que se debruçam mais sobre a realidade do comunicador e do jornalista, identificaram que já estava acontecendo, mas a nossa pesquisa fica clara que a epidemia é o dínamo das transformações do trabalho. O que a gente quer dizer com isso? Já estava acontecendo um processo de transformação, até porque na superestrutura, com a questão das grandes plataformas, né, e das plataformas estruturais da sociedade, que é esse debate que a gente faz também sobre o capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilância, ele já vinha acontecendo com muita ênfase nas transformações do mundo do trabalho. Quando a gente usa essa lupa para olhar o mundo do trabalho, do comunicador, do jornalista, a gente percebe que a epidemia foi um dínamo, um intensivão para que esses profissionais possam se adaptar e ver, ou não, como a gente vai ver em alguns relatos, muita gente reclama de que são vários sistemas, é muita coisa, um processo que era simples, ele torna muito mais complexo, porque as pessoas têm que se adaptar ao sistema, têm que explicar para a fonte como se relaciona com o aplicativo, né? Então, a epidemia, ela é esse processo estrutural que tensiona mais as transformações no mundo do trabalho. Uma questão que já foi muito apontada aqui em todos os slides dos colegas é que as fronteiras estão ainda mais borradas entre o tempo de vida e o tempo de trabalho. Então, tem gente que acha que é positivo, tem até uma fala de uma mãe que fala, eu acho ótimo trabalhar com meus filhos porque eles vêm me dar um carinho no meio do trabalho, mas também gente que fala que é mais uma questão que tem que fazer essa gestão do tempo, é mais um ponto de preocupação do trabalho. Tem vários relatos da nossa pesquisa em que eles falam assim, se eu não me policiar, eu fico trabalhando até mais tarde. Né? E tem outros que falam, essa gestão sou eu que tenho que fazer, essa gestão do tempo sou eu que tenho que fazer. Né? Então, é mais um componente, é mais uma preocupação da gestão do trabalho desse comunicador. E esses também apontam, né, os relatos, associam a intensificação do trabalho com o próprio home office, que é esse aspecto que a gente está falando aqui, essa indissociabilidade, não ter os limites claros, intensifica, faz com que seja associado diretamente à circunstância do trabalho, à situação do trabalho com a própria intensidade dele. É importante a gente reafirmar que essa situação da virtualização do trabalho total, né, tem alguns especialistas, né, eu vi outro dia uma matéria no Night Center, o outro falando que as redações remotas chegaram para ficar, essa situação ainda não está definida. A virtualização do trabalho entre os comunicadores está num processo de transição. Tanto é que alguns apontam a influência da virtualização do trabalho na própria qualidade do trabalho, né, na própria qualidade do produto que é feito. Então, essa situação ainda está sendo tensionada e ainda vai ser tensionada por um tempo. É claro que agora todos nós estamos lutando contra uma pandemia, mas esse processo ele ainda vai ser definido. Pode passar, Nayana, por favor? Aqui a gente traz um pouco os meios para o trabalho em home office. Então, a grande maioria, né, trabalham com os aparelhos que estão articulados com a conexão. Então, claro que a conexão da internet ela é vista como um meio. Então, aqui o computador é o grande... É o principal, né? 93%, então trabalha com computador, o smartphone logo na sequência 80%, porque hoje a gente tem esse barateamento
dessas tecnologias e o desenvolvimento da própria tecnologia oferta condições melhores, então as pessoas conseguem editar um vídeo, subir um vídeo, né, fazer esse tipo de realização, de ação, através do smartphone, a conexão com a internet, a conexão da internet móvel, aí tem a câmera, o microfone, o software de transmissão, né, que está em alta. A gente viu aí o Zoom, quanto não cresceu nesse processo de isolamento social, nesse cenário de isolamento social, e que os meios para o trabalho são aqueles meios que se articulam com a conectividade. O trabalho acontece no espaço de conexão, né? Então, isso é muito importante a gente averiguar. Pode passar, Nayana, por favor? Eu estou correndo, eu estou com medo do tempo. Alguém me fala, acho que foi a Camila que falou do tempo. E aí a gente vê de quem são esses meios. Então, a grande maioria são meios próprios. Então, essa deteriorização do salário que foi apontada por uma pessoa que falou, olha, a conta de luz, né, pode vir mais cara, a internet, né, sendo mais cara, a deteriorização também vem através dos meios. Então, os meios são das pessoas. Pouquíssimo, como vocês podem ver, são os meios da empresa. Né? Então, e tem uma combinação também aqui significativa de que são meios da empresa e meios individual, né, particular. Então, as empresas nos parece que nesse quesito não tem uma atenção para isso, não tem uma estrutura para fornecer para essas pessoas, né? Não tem gente que levou o computador para casa, né? Tem um caso de uma agência pública, de uma agência público mista, quer dizer, público-privada, que doou o computador nesse período de quarentena, mas são pouquíssimos casos como esse. Então também tem aqui o uso dos meios próprios de trabalho. É aquele meio ali, se acontecer alguma coisa, tem que se virar para repor rápido, porque o seu trabalho depende desse meio particular, né? Então, isso também nos chamou bastante atenção. Pode passar, Nayana, por favor? Aqui é muito interessante esse slide, que é esse lugar virtual do trabalho, né? Aonde que acontece o trabalho? A gente ficou interessado em saber como que acontece essa organização, já que tem esse período esse processo de isolamento, e o que a gente aferiu é uma combinação de softwares liderado pelo WhatsApp, né? Por softwares mensageiros, e combinado com outros softwares. Então, essa combinação, que é a mensagem mais instantânea, aquela virada de mesa da redação, por exemplo, que você virava para comentar com o seu colega, não existe mais. Você tem que entrar no WhatsApp e fazer esse comentário. E é também um espaço onde ele não concorre, mas ele está presente com vários outros temas, né? Com os problemas da escola, com um grupo de mães do colégio, com o grupo da família. Então, também ele ocupa, né, esse espaço mais heterogêneo, né, de outros assuntos, que são esses aplicativos mensageiros. É interessante notar que só 21,42% usam software da empresa. Geralmente, a gente não perguntou quais especificamente são esses softwares, né? Mas os softwares utilizados são softwares para armazenamento, assim como o e-mail, são softwares onde o processo é mais duradouro, né? Não é tão efêmero como entrar no WhatsApp e mandar a mensagem para acertar uma pauta, para justificar uma pauta, ou um processo de comunicação, um processo de criação, ou mesmo para transmitir esse processo de criação. Então, as empresas ainda não estão, talvez, né, pela surpresa do cenário, ainda não estão elaborando softwares que seja esse lugar virtual do trabalho, né? Que seja esse lugar da organização do trabalho, que seja mais próximo ainda da redação, se a gente pode falar isso, que se o WhatsApp não é, porque no WhatsApp tem o grupo dos amigos mais próximos, tem o grupo oficial do trabalho, tem o grupo do time de futebol do trabalho, né? Outras relações de comunicação que perpassam por esses aplicativos mensageiros. E aqui reforça o que a gente falou desse espaço da conectividade, né? É através da conexão que se realiza o trabalho.
né? Então, o computador sozinho, ele não faz nada. O celular sem internet, você também não consegue fazer nada. Então, é nesse espaço de conexão que é realizado o trabalho, que é organizado o trabalho. Pode passar, Nayane. Aqui eu já falei para vocês, né? Então, essa combinação dos softwares, então, é sempre o WhatsApp mais o WhatsApp e o software da empresa, o WhatsApp e o e-mail, essa combinação de softwares, os aplicativos mensageiros, onde circula tantas informações, as mensagens oficiais e as não oficiais, digamos assim, se a gente pode dizer como os discursos não oficiais, né? Não existe muito isso, e essa gestão do trabalho que se dá junto, né, ao lado, como tanto de importância e do próprio espaço de conexão com outros assuntos, assim como o espaço físico atual, né? Então, no home office, a pessoa trata do filho, trata do trabalho, acerta um conteúdo, cria uma postagem, junto, tudo a mesma coisa, e no WhatsApp é essa reprodução desse contexto de trabalho, né? Pode passar, Ana, por favor. Aqui, o impacto do uso das tecnologias, então, embora esse processo já vinha acontecendo, o que a gente percebeu é que tem muita gente que está se adaptando, né, a esse processo de atualização e até de uma formação de uma nova cultura organizacional com uso intensivo dessas TICs, né, que faz a gestão e o controle do trabalho. Eu trouxe uma aspas aqui para ilustrar. Então, ele fala, um trabalhador da mídia tradicional, ele fala o seguinte: o trabalho em casa foi medida acertada, porém, encontro muita dificuldade em acertar os diversos sistemas. Habituado ao meio impresso, faltou treinamentos e maiores esclarecimentos sobre o acesso e operação dos recursos. Sistema ineficiente obriga a dispensar parte significativa, funções não próprias do jornalista, acúmulo de funções e cobranças intensas, trabalho sob pressão intensa. Então, essa fala aqui ilustra muito, aliás, como funções que na prática, né, quando fora do ambiente virtual, elas são mais simples, e quando elas vão para o ambiente virtual, principalmente quando a pessoa não está acostumada a utilizar, ela requer que acione outros conhecimentos, né? Então, ele tem que acionar, não é mais só lá o bloquinho de notas, né? Eu sou moda antiga, eu uso o bloquinho de notas. Não só mais, ele precisa acionar outros conhecimentos dele para produzir, para ele conseguir fazer o trabalho dele. Então, essa fala, e ele ainda reclama, fala, sistema ineficiente, né? Porque ele obriga a fazer uma série de funções que nem são do próprio jornalista, né? E isso aumenta as pressões, porque se ele derrapa num detalhe, a tarefa dele não se concretiza, né? Se ele não consegue transmitir uma entrevista, conectar uma live, como a gente está fazendo aqui, a tarefa dele não se concretiza, né? Então, o jornalista, neste caso aqui, como esse relato, mas também a pesquisa aponta isso, os comunicadores, tem que acionar outros tipos de conhecimento que não é esse que ele está habituado, né? Ele usa, inclusive, essa palavra habituado. Pode passar, né, Ana, por favor. E a pesquisa nos dá algumas pistas para concluir aqui para vocês, que eu já falei demais. Falo muito rápido demais, né? Algumas pistas. A primeira delas é que aquelas funções que mais responderam, que utilizam o WhatsApp, sempre o WhatsApp combinado, né? Ou só o WhatsApp, são as funções relacionadas ao jornalismo e à produção de conteúdo. Então, talvez pela velocidade, pelo tipo, né? Eu estudei isso na minha dissertação e eu lembro aqui que uma das pessoas falou assim: a gente faz vídeo, não dá para ficar acertando isso pelo chat, né? Talvez tenha essas nuances que a gente vai poder trazer melhor para vocês depois. Entre a maioria dos respondentes que usam aplicativos de tipo mensageiros, houve um aumento da jornada de trabalho. Então, eu peguei, assim, eu fui identificar isso, falei, deixa eu ver o impacto do uso do WhatsApp na jornada. E fui relacionando, e mais de 200 pessoas, daqueles que usam, dos 83% que usam o WhatsApp, declararam que a jornada aumentou.
E dentre esses que usam aplicativos, esse tipo de aplicativo, 332 responderam que o trabalho ficou um pouco ou muito mais pesado. A intensidade do trabalho está relacionada também com essa virtualização do processo de trabalho. Então, isso é uma pista interessante para a gente aprofundar. E o uso de WhatsApp, ele se demonstrou predominante entre a mídia alternativa e a tradicional. Até pouco tempo, a mídia alternativa tinha se apropriado desse espaço de aplicativos do tipo mensageiro para organizar o seu trabalho, né? E o que, nesse período, como não tem o software da empresa, né, são poucas empresas que têm, foi a mídia tradicional também foi para esse campo, né, para esse lugar de usar esse tipo de software para organizar o trabalho. Então, são pistas que a Roseli também deve ter visto várias outras, ela deve estar ali com a anteninha, deve ter visto as tabelas com a anteninha dela muito ligada, e que ela vai falar um pouco para a gente agora das perspectivas da pesquisa, que foi só um relatório preliminar que a gente quis trazer para vocês em primeira mão, para pontuar também que essa pesquisa é importante, que a pesquisa das ciências sociais, da humanas, né, dessa área que está tentando ser rebaixada, é importante para a gente entender os rumos da sociedade e assim como o trabalho como categoria central. Então, agora, Roseli, eu passo a bola para você apontar o rumo aí, os nossos desafios que a gente tem pela frente. Então, obrigada, Ana. Muito bom ouvir você e todos vocês. E eu acho que é uma contribuição, então, que nós trazemos aqui no sentido de problematizarmos essa questão do mundo do trabalho, nessa situação que, como disse a Ana Flávia, na situação de distanciamento social, provocou uma aceleração do tempo. Uma aceleração do tempo, porque nos trouxe para o imediato, né, para uma necessidade imediata, uma realidade que estava sendo progressivamente implantada, né? Sobretudo em alguns setores de ponta da economia do serviço, sobretudo o setor financeiro, né, da área que trabalha diretamente com tecnologia, mas que hoje coloca, então, para uma ampla camada de profissionais o problema de como trabalhar distanciado do seu local físico de trabalho, tendo que reinventar um lugar de trabalho, reinventar o mundo do trabalho. Né? Quando a gente diz mundo do trabalho, nós não estamos. Essa metáfora quer se referir mesmo ao mundo, à complexidade de um mundo, porque o trabalho ele não é simplesmente uma coisa operativa, exterior ao ser humano, né? Ele faz parte, ele é intrínseco à condição humana, assim como a comunicação, e o trabalho cria um mundo do trabalho, um mundo de relações, um mundo de modos de ser, um mundo de experiências, um mundo de soluções, não é? Que está se mostrando. A nossa pesquisa traz mais uma vez, né, um dado muito importante de como esse trabalhador faz a gestão de si, reinventa o trabalho, né, em momentos dramáticos como o que nós estamos vivendo atualmente. Eu tenho, inclusive, uma pergunta aqui, porque nós tratamos muito sobre, nessa remodelação do trabalho, nessa recriação do mundo do trabalho, dos meios de produção. Nós tratamos muito da intensificação do trabalho, do aumento da jornada de trabalho, né? E também dos sentidos que esse trabalho remoto, numa situação emergencial, tem provocado para os trabalhadores da comunicação, né? Um sentimento de dor, de sofrimento, como bem salientou a Nayana, não é? E que de desafios e de muita responsabilidade consigo, com os seus e com os outros. Não é? Então, a pergunta aqui da Maiara de Araújo, que nos pergunta o seguinte: no caso dos trabalhadores que tiveram uma intensificação do trabalho, sem reportarem aumento de carga horária, esse fenômeno pode ser interpretado a partir do conceito de mais valor relativo? Ela está se reportando aqui a uma categoria marxiana,
não é? De como se compõe o lucro, ou seja, a mais-valia. Ou seja, aqueles que achavam que o trabalho não existe, que o trabalho acabou porque existe um tal de pós-moderno, né? Senhores, eu estou comunicando aos senhores que sim, o trabalho é a categoria central para pensarmos a sociedade. E ao falar isso, eu estou também me reportando a um grande pensador, um filósofo e também o fundador da economia, da crítica da economia política, que vai nos mostrar, não é, na sua filosofia, como as relações humanas são intrínsecas a essa condição humana do trabalho, ou seja, comunicação e trabalho são entidades ontológicas na formação do ser humano. Então, Mayara, sim, eu estou dizendo, nossa pesquisa está mostrando que, através desses depoimentos da vida cotidiana no trabalho, de como fazer a sua gestão de si no trabalho, nós estamos, sim, nos reportando àquela categoria da intensificação do trabalho, da intensificação da extração de mais valor. Tá certo? É um dos mecanismos. Nós temos os dois mecanismos clássicos de extração de mais valor aí. A hora extra e a intensificação do trabalho, do ritmo de trabalho. São modelos clássicos que foram estudados e desenhados a partir do estudo do capitalismo lá no século XIX, mas que se aplicam plenamente na atual conjuntura. E nós precisamos também reforçar o dia que nós estamos vivendo aqui, é o dia da marcha pela ciência, para a marcha pela vida, para defendermos a produção científica, a importância do conhecimento racional, de se fazer perguntas, de sairmos do dogmatismo e da ilusão, não é? Para buscarmos dados, fatos, e podemos, a partir da nossa cultura, a partir da nossa realidade, analisarmos objetivamente o que acontece com as coisas do mundo. Então, nós trazemos para vocês, a partir desse lugar nosso, das ciências sociais e das humanidades, uma contribuição que nos endereça a fazer perguntas: que mundo é esse que queremos? Como será o futuro no mundo do trabalho? Será esse do adoecimento, do aprofundamento da exploração de todos os trabalhadores? Eu não estou falando só dos trabalhadores que são tradicionalmente pensados como trabalhadores, né, manuais, como de menor importância. Muito ao contrário, eles são de muita importância, né? Mas eu estou me reportando aqui a todos os trabalhadores, né? E a essa mudança que nós estamos vivendo de paradigma dos meios de produção, que colocam novos desafios para nós, e em termos de entendermos quais são essas ferramentas do trabalho. Como os chamados, né, aplicativos comunicadores, eu ouvi essa expressão de um jornalista de redação na nossa pesquisa, né? Os aplicativos comunicadores. Eu fiquei surpresa. Como assim, aplicativo é comunicador? Não, aplicativo é ferramenta, ele não é comunicador. Comunicador são seres humanos, né? Então, nós não podemos ir por esse lado, muitas vezes que a teoria funcionalista e mesmo a biologia trata o termo comunicação de uma maneira um pouco limitada, voltada para os seus objetos específicos e não para as interações humanas. Então, voltando aqui à questão central, nós precisamos, então, entender que o que estamos vivendo hoje, com essa aceleração devido ao afastamento social e à Covid, é um protótipo do que nos estão endereçando os exploradores do trabalho, ou seja, uma aceleração da extração de mais valor, tá certo? Pela intensificação do trabalho, pela ampliação do trabalho. É um processo similar ao que se viveu na grande indústria na virada do século XIX para o século XX. Tá certo? Nós temos novos meios de produção e nós não temos mais a posse desses meios de produção, porque o celular e o computador são meras ferramentas que conectam-se aos verdadeiros meios de produção, que são as plataformas.
né? Então, produzir ciência hoje, de maneira autônoma, sem censura, sem rebaixamento das ciências sociais e humanas, é uma exigência para qualquer país que queira ter autonomia, que queira ser soberano, que não queira se manter submetido, como infelizmente nós temos hoje, né, em nosso situação de governo do nosso Estado, uma direção absolutamente submetida. Ao contrário do que diz, louvando a bandeira nacional, o que se vê, de fato, ao analisarmos objetivamente e cientificamente as suas ações, são ações de submissão. Submissão da ciência e do conhecimento brasileiro, submissão e extermínio da educação, da saúde. Se nós hoje estamos vivendo uma situação de afastamento social e ainda assim não temos leitos para a população, é porque essa maravilha que a nossa Constituição Federal construiu, graças a muita luta, que foi o Sistema Único de Saúde, foi, nesses últimos 4, 5 anos, abandonado à sua sorte, tá certo? Com a limitação absoluta das suas verbas desde o desgoverno Temer. Então, eu quero aqui, Maiara Araújo, agradecer a sua pergunta e também agradecer a audiência. Vamos ver se temos mais perguntas aqui, não é? Não. Dizer que estamos, então, muito, muito agradecidos da audiência de vocês. Eu estou muito agradecida da participação desse time maravilhoso de pesquisadores que nós temos no Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, e, por favor, os interessados em conhecer mais o nosso trabalho, estamos lá no nosso site, que é o site da Universidade de São Paulo, www.eca.usp.br/comunicação e trabalho. Tá certo? Então, eu digo aqui, se vocês querem complementar alguma coisa, encerrar a sua fala, se despedir, eu abro aqui, porque nós também estamos chegando nos momentos finais da nossa programação. Então, vamos lá. Agradecer a turma que fez a pesquisa junto com a gente. Tem tanta gente, né? Todo o CPCT, Fernando, Cláudio, Rafael, Jami, Camila, Daniela, a nossa turma, os bolsistas de iniciação científica, o Léo, o Bruno. Então, é uma pesquisa que ainda vai render muitos frutos, né, como a Roseli apontou aqui as perspectivas dela, mas agradecer essa turma, que são ótimos companheiros de viagem da pesquisa que a gente faz. Eu queria só lembrar, Roseli, que eu acho que eu li alguns comentários lá da audiência, né, na página do YouTube, que em breve a gente vai, né, organizar todos esses resultados, a gente vai divulgar um relatório, né, a gente ainda não tem, tinha gente perguntando se já tinha disponível, né, então esses resultados ainda não estão disponíveis, né, a gente está aqui apresentando-os preliminarmente, né, e que em breve a gente vai organizar esse relatório e vai fazer uma ampla divulgação dele, né, junto principalmente aos comunicadores, né, e às instituições que atuam perto, próximas desses comunicadores, sejam científicas, sejam instituições do trabalho desses comunicadores, né. Guto? Roseli, sobre o que você falou aí da questão das plataformas, veja que negócio interessante, né? Quando a Janaína diz que o sujeito depende, ou a Ana, se eu não me engano, diz que o sujeito depende do meio particular dele para viver e que se esse meio quebrar, ele se compromete, a gente remete isso para os aplicativos de entrega, né? O sujeito, ele depende dos meios dele, se o meio quebrar, ele se quebra, né? Então é uma reflexão que a gente vai fazer ainda para frente na pesquisa. Eu queria agradecer todo mundo. Eu me identifico muito com a pesquisa, como vocês viram aqui, né? Essa vida de pai, cozinheiro, limpador de banheiro e atendedor de criança não é uma coisa muito simples, não. Mas, apesar do combinado, né, volta e meia a coisa sai um pouco do controle, mas foi muito legal aí, e qualquer coisa o pessoal entra em contato aí para
participar da pesquisa. Eu gostaria de agradecer especialmente as entidades que eu entrei em contato, a Abrapcorp e o Conherp e tal, foi o Sindicato de Jornalistas do Paraná, né, pelo apoio nessa divulgação. Tá? Era isso. Tá? E só para avisar, assim, como os outros falaram de onde são, eu sou de Curitiba, agora está 11 graus aqui, então está começando a dar uma esfriadinha. Tá? Tem que fazer uma sopa. Aqui está 14, São Paulo. Janaína. Bem, Roseli, acho que a gente ainda tem muitas coisas para analisar, né? Quando a gente vai para as colunas de questões abertas, que foi uma escolha do grupo, inclusive, apesar da dificuldade que a gente sabe que é tratar esses dados, porque uma coisa é a gente poder quantificar, fazer um gráfico, apresentar, analisar, fazer os cruzamentos, né? Mas quando a gente fez a opção de deixar aberto, é porque a gente queria realmente fazer a escuta, porque tem informações que os dados nos dão, mas as perguntas, quando a gente oferta as respostas, elas já condicionam a partir daquilo que a gente acredita que vai vir a ser. E a pesquisa ela tem uma riqueza nessas falas que a gente realmente ainda vai trabalhar. E aí, né, o Guto está lembrando das entidades, foi um compromisso também nosso, né, para lembrarmos, é sempre um compromisso do CPCT, essa devolutiva, em termos, inclusive, do que essa pesquisa demonstra em termos das próprias categorias envolvidas, daquilo que a gente precisa ter atenção a partir dos processos de transformação do trabalho, né? A gente está naturalizando novas formas de produzir, de fazer, de se relacionar, e isso parece dado, então vamos lá, não é bem assim, né? A própria questão das plataformas, ela tem aberto esse debate. Então, é uma intenção também, a gente não sabe o que vai conseguir tirar daí no final, mas é uma intenção de apontar aí alguns elementos que permitam essa luta das categorias, né? Cuidados em relação ao trabalho decente. Então, porque a gente vê que o noticiário das demissões dos profissionais da comunicação ele aumentou muito durante o nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, que o profissional nunca foi tão imprescindível como o momento atual. Então, essa questão aí, ela está colocada para a gente o tempo todo, a gente está atento a ela, e é uma devolutiva que a gente espera poder fazer para as organizações também. Agradecer a oportunidade, né, de ter estado aqui, e no mais, acho que é isso. Agradecer a Laura também, né, que foi a pessoa que nos conectou hoje, foi a mensageira e nos conectou e ficou aqui. O pessoal deve falar que foi só mal educado, ninguém passa a palavra para Eli, para Laura. Muito bem, então eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade aberta pela SBPC, nessa chamada da Marcha pela Ciência, a Marcha pela Vida, a iniciativa da Compós, da SBPJOR e da ABCiber em organizar esse conjunto da programação de hoje. Foi um dia muito rico e, sem dúvida, agradecer muito a expertise da Laura, que é uma professora lá do Sul e que tem nos ajudado, uma professora pesquisadora e diretora da SBPJ, que tem nos ajudado bastante nesses momentos que precisamos trabalhar virtualmente, não é? E vamos agradecer a Laura e também pedir para a Laura já nos ensinar certas coisas que ela sabe nessas conexões que nós não sabemos, né? Então, é assim que o trabalhador está fazendo, contando com a solidariedade do outro trabalhador para fazer o seu trabalho, não é? Essa é a lógica. Essa é a lógica, e nós temos que entender que esse é o caminho. Então, a ciência, o conhecimento, ele está aí para transformar a realidade, para que ela seja melhor para todo mundo. É essa a marcha da ciência que nós queremos, uma marcha pela transformação, por uma vida de mais qualidade para todos nós. Então, eu agradeço muito mais uma vez a todos vocês, meus queridos, e que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade. Então, Laura,
muito obrigado, Maurício, muito obrigado, presidente da Compós, ao Marcos, presidente da SBPJ, e aos colegas da AdCiber, muito obrigado a todos vocês. Então, até logo, me despeço. Tchau, gente. Beijo, obrigada a todo mundo. Até, tchau.